Olá pessoal, aqui é Ricardo Piovam, sejam muito bem-vindos a essa live dessa noite e vamos falar sobre os 7 assuntos que todo líder precisa estudar. Você quer ser um líder de alta performance? Acredite, você precisa estudar mais a fundo todos esses temas aqui. E antes de eu falar sobre cada um dos temas que você precisa se desenvolver, buscar conhecimento para você ser um líder cada vez melhor, só te dar um recado. Essa live que eu estou fazendo hoje, eu fiz uma na terça-feira, estou fazendo uma live hoje, ela não é a maratona da liderança. A maratona da liderança, ela começa na segunda-feira. Na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma aula no YouTube, onde eu vou falar para você como que você motiva, como que você engaja o seu time. Líderes extraordinários conhecem ferramentas de motivação, de engajamento, e na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem uma conversa sobre isso. Na terça-feira, é uma aula também no YouTube, faz parte da Maratona de Liderança, sobre como elevar a competência das pessoas. Hoje o líder tem que ser coach, tem que ser desenvolvedor, ele tem que criar rotinas no dia a dia para desenvolver o seu time. E nós vamos conversar. E na quarta-feira, 8 horas da noite, uma aula sobre feedback. Como aplicar um feedback num liderado nosso, fazendo ele mudar, fazendo ele ser melhor se ele vem errando bastante. Você não está inscrito ainda na Maratona da Liderança? Então vai lá na minha bio, logo acabando aqui, vai lá na minha bio do Instagram, clica no link que está lá e se inscreva para a Maratona da Liderança, que começa na segunda-feira. Serão 3 aulas de 1h30 cada uma. Primeira aula sobre como elevar motivação e engajamento, segunda aula como elevar a competência do time, terceira aula como aplicar o feedback. Essa live é uma live de aquecimento da maratona, tá bom? E vamos lá, vamos falar sobre os 7 assuntos que todo líder precisa estudar, ele precisa conhecer. E o primeiro, gente, é neurociência. O líder precisa estudar neurociência aplicado à liderança. A neurociência hoje ela está muito avançada, né, para a gente conhecer o nosso cérebro, conhecer o cérebro dos nossos liderados. Como por exemplo, né, a neurociência ela mostra como que os comportamentos são formados, como que os nossos comportamentos são formados no dia a dia e como a gente pode mudar comportamento. Você líder que está me ouvindo, você deve ter um monte de comportamento positivo, um monte de comportamento legal que te trouxe até onde você está hoje. Mas provavelmente você líder também tem comportamentos limitantes. Você tem alguns comportamentos que não são legais e que você precisa mudar esses comportamentos com urgência. Se você estudar neurociência, você aprende como mudar comportamentos limitantes através da neurociência. Olha que interessante. Eu gosto muito de uma frase do James Hunter, autor do livro Monge Executivo, onde ele diz algo mais ou menos assim: aquele líder que achar que não tem o seu comportamento, coloca arrogância no primeiro ponto da lista. É o primeiro comportamento que ele tem que melhorar. Todos nós temos coisas positivas, mas temos coisas limitantes também. Não é porque eu, Ricardo, estou aqui falando, né, que eu não tenho problema comportamental. É lógico que eu tenho problema comportamental. Mas é que como eu já estudo essas coisas há mais de 20 anos, eu ministro palestras e treinamentos nas empresas, eu consigo me perceber com mais facilidade. Líder, estude neurociência. Para você poder descobrir comportamentos limitantes que você tem e como muda esses comportamentos. E tem uma outra coisa. A gente descobrir comportamentos limitantes dos nossos liderados e como ajudá-los eles a mudarem esse comportamento. Nessas 3 aulas da maratona que a gente vai trabalhar na semana que vem, nós vamos falar sobre neurociência também. Né? Anota na sua agenda para você estar junto com a gente segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite, lá no YouTube, porque nós vamos falar sobre neurociência, tá? A neurociência tem uma outra coisa muito legal também, que ela fala sobre a motivação humana. Pessoas com dopamina na via certa do cérebro, existem praticamente 4 vias no nosso cérebro, né? Que recebem dopamina.
dopamina na via certa do nosso cérebro gera motivação, gera vontade. E aí a neurociência, ela explica várias coisas que você pode fazer durante o dia para você jorrar dopamina na via certa e gerar motivação. Você quer ver uma coisa, gente? Uma coisa simples, mas que poucas pessoas acabam fazendo. Sabe uma coisa que você pode fazer que gera muita dopamina nessa via correta? É logo que você acordar, você se expor ao sol. Você ir para a varanda do seu apartamento, ir lá no quintal da sua casa e você ficar uns 10 minutos lá no sol. A luminosidade do sol nos nossos olhos, né? Os neurocientistas dizem que os olhos são a janela do cérebro, né? A luz solar em contato com os nossos olhos têm neurônios, gente. Ativa uma parte do cérebro que deixa você mais disposto, deixa você com mais ânimo, com mais vontade de fazer. Mas quantas pessoas que trabalham em home office ficam aí fechadas, tal, sabe? Isso aqui é um detalhe. Tem um monte de outras coisas que a neurociência explica pra gente para aumentar a nossa motivação, a nossa vontade, além de toda essa parte de mudança de comportamento, tá? Leia livros sobre neurociência aplicado à liderança. Venha participar da maratona, que nós vamos falar bastante sobre isso daí. Vamos lá, segundo assunto que todo líder tem obrigação de conhecer, gente. Inteligência emocional. Sabe, o líder hoje, ele tem que ter muita inteligência emocional para suportar os problemas, adversidades do dia a dia, e ele tem que desenvolver a inteligência emocional dos seus liderados também. O mundo ideal é que cada um buscasse seu próprio desenvolvimento, mas infelizmente as coisas não são assim. Então o líder, ele tem que desenvolver a inteligência emocional. Primeiro ele tem que desenvolver a inteligência emocional dele e depois ele ajudar os liderados a desenvolver a inteligência emocional também. E inteligência emocional, gente, ela é uma palavra grávida. O que é uma expressão grávida, uma palavra grávida? Cada um acha que é uma coisa. Você vê uma mulher grávida, as pessoas chutam. Ah, eu acho que é menino, eu acho que é menina. Inteligência emocional é a mesma coisa. As pessoas olham e elas chutam. A maioria das pessoas não sabe o que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional, pessoal? Inteligência emocional é você sentir medo, você sentir tristeza, você sentir raiva, mas você ir para o lado positivo da emoção. Existem 4 emoções básicas na humanidade: medo, tristeza, raiva e alegria. Inteligência emocional é você perceber o que você está sentindo e você ir para o lado positivo dessa emoção. Mas espera aí, Ricardo, medo tem lado positivo? Tem. E pessoas inteligentes emocionalmente, elas sentem medo, mas elas vão para o lado positivo do medo. Ricardo, raiva tem lado positivo? Tem. E pessoas com inteligência emocional, elas sentem raiva quando as coisas não vão bem, mas elas acessam o lado positivo. Até a tristeza tem um lado positivo. E aí você que está aqui me ouvindo, você conhece o lado positivo do medo, da tristeza e da raiva? Você que está aqui me ouvindo, você percebe as suas emoções e consegue acessar esse lado positivo quando elas aparecem no seu peito? Ou tudo isso que eu estou falando é um pouco grego para você? Você nunca ouviu falar sobre essas coisas? Se tudo isso está sendo muito novidade, muito grego para você, líder, vai estudar inteligência emocional. Coisas ruins acontecem. É normal isso. E aí você sente medo, tristeza, raiva, você tem que aprender a ir pro lado positivo. Você pega eu, Ricardo, gente, quando as coisas não vão bem, a emoção que bate no meu peito é raiva. Eu sinto muita raiva. E quando eu era burro emocionalmente, eu ia pro lado negativo da raiva. Sabe qual que é o lado negativo da raiva? É você começar a discutir com as pessoas. É você começar a brigar com as pessoas. É você pegar essa raiva e montar um ambiente altamente tóxico dentro da empresa ou até mesmo na sua casa com as pessoas que você mais ama.
Isso não é inteligência emocional. Sabe o que é inteligência emocional? É você sentir uma puta raiva de algo ruim que está acontecendo, mas você ir pro lado positivo. E sabe como é que acessa o lado positivo da raiva, pessoal? É algo mais ou menos assim. Raiva é uma energia muito forte. É uma energia muito poderosa que tem dentro da gente. O medo e a tristeza, a energia é baixa. Eu tô com medo. Eu tô triste. A energia é muito baixa. Raiva, a energia é muito alta. E aí, ao invés de você pegar essa energia, levar para os músculos da boca e começar a discutir com as pessoas, começar a brigar com as pessoas, quem tem inteligência emocional pega essa energia, leva para os músculos do cérebro e monta plano de ação para resolver o que precisa ser resolvido. Você é uma pessoa que sente muita raiva no seu coração? Você está levando essa raiva para a boca e detonando todo mundo? Ou está levando essa raiva para o cérebro para pensar em soluções para resolver o seu problema? Isso é inteligência emocional. A mesma coisa com o medo, a mesma coisa com a tristeza. Aqui nessa live, né, eu estou falando para você os assuntos que você precisa se desenvolver. Eu não vou poder entrar muito a fundo como desenvolver, porque isso nós vamos ver na maratona. Então lá na maratona eu quero reservar um tempo para falar mais das emoções, o lado positivo e negativo de cada uma das emoções. Para quê? Para quando você sentir isso no seu coração, você acessar esse lado positivo. Simplesmente assim. Agora, se você não tem a mínima ideia do que a gente está falando, talvez é a hora de você começar a conjugar o verbo aprender. Além de aprender sobre neurociência aplicado à liderança, aprenda sobre inteligência emocional aplicado à liderança também. E você vai ter que desenvolver a inteligência emocional nos seus liderados também, viu? Você trabalha em você, depois com eles. Eu não sei se você sabe, gente, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o número 1 em ansiedade. E sabe o que é ansiedade? É medo. Medo, tristeza, raiva e alegria. Todos esses outros nominhos que a gente dá, eles se encaixam aqui, E ansiedade é medo. Você tem medo que vai acontecer num futuro próximo. E aí tem gente que vai pro lado negativo do medo, que é a paralisia, é travar. E tem gente que vai pro lado do positivo do medo, que é se preparar. Se preparar mais para as adversidades. A gente vai entrar com mais detalhes isso daí na maratona da liderança, tá? Vamos lá. Primeiro assunto, então, neurociência aplicada à liderança. Segundo assunto, inteligência emocional aplicada à liderança. Vamos estudar. Terceiro assunto, gente, que todo líder tem que comer com farinha, sabe? É persuasão e influência. Se você já me acompanha há um bom tempo, você deve estar até cansado de ouvir eu dizer. Mas liderar é influenciar, nada menos e nada mais. Liderar é você sabe como se trabalha, você sabe como é que as coisas devem funcionar, você monta uma estratégia, ou sozinho, ou até mesmo junto com a sua equipe, e o próximo passo é você conversar com os seus liderados e você persuadir e influenciar os seus liderados a colocarem essa sua ideia em prática. Liderança é simplesmente isso, gente. É você ter uma habilidade de persuadir e influenciar as pessoas a trabalharem com vontade, a trabalhar com muita motivação. Mas sabe o que eu vejo no mercado, gente? Muitos líderes são fracos em persuadir e influenciar as pessoas. Às vezes um liderado, ele é mais líder do que o próprio líder. Sei lá, um liderado, ele não compra a sua ideia. Um liderado seu, você não consegue persuadir, influenciar ele. Aí ele começa a ir pelos corredores da empresa, ele consegue persuadir, influenciar os liderados, os colegas dele. O líder não consegue, o liderado consegue. Ele é mais líder que você. Ele sabe persuadir, influenciar as pessoas melhor que o próprio líder. Pessoal, isso é muito sério. Se você tem uma capacidade de persuasão e influência nota 6, o seu sucesso é 6, líder. Isso aqui é a lei do limite.
O limite do seu sucesso bate na sua nota de persuasão e influência. Ah não, Ricardo, eu sou nota 10 de persuadir e influenciar. Ah, você é nota 10? Seu sucesso é 10. Pergunta, líder, você é bom de persuasão e influência? Na hora que você fala, os seus liderados brilham, os olhos deles brilham. Eles te admiram quando você começa a falar. Ou você fala e eles até fazem assim com a cabeça, ó. Mas internamente, ó, eles fazem assim, ó. Me desculpa, você é fraco em persuadir e influenciar pessoas. E sabe por que você é fraco? Porque você não estuda sobre isso. Quantos livros de persuasão e influência você vai ler, líder? Você tem que ler um livro por mês sobre cada um desses assuntos. E tem que ler muitos livros sobre persuasão e influência. Ah, Ricardo, indica um livro aí. Não! Vai lá no Google e escreve assim, ó, os melhores livros de persuasão e influência. Vai vir uma lista para você. Vai lá e começa a ler um a um. Líder, esse é o seu negócio, é persuadir e influenciar as pessoas. Simplesmente isso. Porque você é um cara que já foi operacional. Você já foi liderado. E se você é líder hoje, é porque você era um ótimo operacional. Você era um ótimo funcionário. E aí alguém te chamou para ser líder. E você aceitou. Agora, não adianta só ser um ótimo operacional. Você tem que ser muito bom na persuasão e na influência. Só que tem líder que fala, as pessoas não aceitam. Ele é fraco nessa parte. Mas a boa notícia é que a persuasão e a influência é uma habilidade. E você pode desenvolver essa habilidade. Leia livros e venha participar da Maratona da Liderança, que vai ser segunda, terça e quarta. Eu vou falar com você sobre isso. Eu quero te dar algumas ferramentas, algumas coisas que você fala ou que você faz. E aí os seus liderados te admiram e eles fazem aquilo que você pede para eles fazerem. Algumas pessoas, né, eu falo sobre persuasão e influência, elas ficam assim, nossa, Ricardo, mas que palavras fortes, persuadir e influenciar uma pessoa, sim, mas é uma persuasão e uma influência voltada ao bem comum. Eu vou ganhar, o meu liderado vai ganhar e a minha empresa vai ganhar. É uma liderança para o bem, é uma persuasão e influência para o bem, não é para o mal. Se você usar a sua persuasão e sua influência pro mal, gente, você vai fazer isso uma, duas vezes, depois não vai funcionar mais. Né? Todo mundo tem que ganhar na sua persuasão e na sua influência. Então vamos lá, assunto número 1, neurociência. Assunto número 2, inteligência emocional. Assunto número 3, persuasão e influência. Assunto número 4, pessoal. Assunto número 4, estratégias de negociação. Grandes líderes, eles são fantásticos negociadores. Sabe, às vezes o cliente, gente, ele pede algumas coisas para nós e nós temos que negociar com o cliente. Não é porque ele pediu que a gente tem que fazer. Vamos negociar. Nós podemos negociar prazo, nós podemos negociar investimento, nós podemos negociar o tempo. Sabe, você é bom de negociação? Às vezes o seu líder, ele te pede coisas descabíveis. Ele pede coisas que talvez a sua equipe não vai conseguir entregar. Você tem que negociar com o seu líder. Só que eu vejo que existem alguns líderes que eles são muito medrosos. Sabe, vem o cliente, começa a exigir coisa, vem o líder dele, começa a exigir coisa, ele não negocia. Gente, o não você já tem. Você tem que buscar o sim com o seu líder, com o seu cliente, com o seu liderado. Você é bom em negociar as coisas? Ou você sente medo? Você tem medo de negociar? De novo, gente, o não você já tem. Vá atrás do sim. E acredite, a maioria das coisas dá para negociar. É que o nosso cliente nos aperta, o nosso líder nos aperta. E se a gente não abrir a boca, entrar num processo de negociação, a gente aceita tudo via goela abaixo. E aí não consegue entregar, não consegue ter o resultado que gostaria de ter. Estude sobre negociação. Estude sobre negociação. Tudo é negociável. Tudo é negociável.
Quinto assunto, gente. Como lidar com pessoas difíceis. Você provavelmente deve ter pessoas fáceis aí na sua equipe, pessoas que você fala, eles são fáceis de lidar, eles concordam com facilidade com as coisas, mas provavelmente você deve ter algumas pessoas difíceis aí no seu time. Você sabe lidar com essas pessoas? Você sabe convencer uma pessoa difícil, uma pessoa complicada? E aí, de novo, né? Entra no lance da persuasão, no lance da influência. Sabe, o primeiro passo com uma pessoa difícil, gente, é você ter um pouco de empatia com ela. Pessoas difíceis, elas não são difíceis porque elas acordaram assim, eu vou ser difícil. Não. Pessoas difíceis, gente, elas passaram por problemas muito sérios na infância. Provavelmente na infância elas foram muito tolhidas. Elas queriam falar, elas queriam argumentar, mas o papai ou a mamãe tolhia muito essa criança. E aí ela fez uma promessa. Ela fez uma promessa, algo mais ou menos assim: quando eu crescer, quando eu for adulto, eu vou falar o que eu quiser. Sabe, quando eu for adulto, ninguém vai mandar eu calar a boca. Eu vou falar o que eu quiser. E aí ela vem para a vida adulta com essa crença na cabeça dela. Com essa promessa que ela fez. E aí tudo ela quer retrucar. Tudo ela quer combater. E aí eu pergunto, né? Quem lidera aí no seu time? É você ou é essa pessoa difícil? Você consegue... Olha de novo a persuasão e a influência aí, gente. Olha como é importante. Quando você é bom de persuasão e influência, até essas pessoas difíceis você consegue virar o jogo. E ela começa a se transformar numa pessoa fácil. Você vê, lidar com pessoas difíceis também tem que ter a tal da inteligência emocional. Porque pessoas difíceis, elas disparam na gente medo, tristeza, raiva. E aí, se você não sabe trabalhar tudo isso dentro de você, você não sabe lidar com essas pessoas. E é engraçado, gente, que eu vejo assim, né? Tem uma pessoa difícil no time, na equipe, um liderado difícil. E aí o líder começa a reclamar dessa pessoa. Que esse liderado não sei o quê, esse liderado é fogo, esse liderado é muito difícil. Gente, se você começa a reclamar de uma pessoa difícil, me desculpa, serão duas pessoas difíceis, ele e você. Para de reclamar do seu liderado difícil. Para de entrar nessa energia dele. Vai buscar conhecimento, vai buscar desenvolvimento de como persuadir essa pessoa para mudar. Essa é a sua tarefa. Líder, me desculpa, se todo mundo fosse fácil no seu time, era fácil liderar. É fácil. Agora, eu quero ver você liderar pessoas que são mais complicadas. É aí que a gente divide os homens dos meninos e as meninas das mulheres. Sabe, senão tudo ia ser fácil. Você sabe lidar com pessoas difíceis? Ou você se torna mais uma pessoa difícil? E de novo, gente, para lidar com pessoas difíceis, trabalha a inteligência emocional e trabalha a persuasão e a influência. Você vira esse jogo com muita facilidade. Mas você vê, né? Eu tô falando, gente, vai estudar neurociência, vai estudar persuasão e influência, vai estudar lidar com pessoas difíceis, vai estudar... Mas sabe qual é o problema do brasileiro, gente? O brasileiro estuda muito pouco. Faça uma autocrítica, tá? Às vezes você que está me ouvindo aqui, você é diferente, tá? Você é diferente da maioria das pessoas. Mas a grande maioria dos brasileiros, o que eles fazem? Eles estudam um período da vida deles, sei lá, eles fazem uma faculdade, fazem um MBA, aí eles metem o pé no freio. Eles param de buscar conhecimento e desenvolvimento. Cuidado, gente. A alta liderança, ela vai mandar desafios mais complexos para você. Os seus clientes ficarão mais exigentes. O concorrente vai ficar mais forte com o passar do tempo. E se você não buscar conhecimento, não buscar desenvolvimento, você para no tempo. E você para de dar resultado. O que eu conheço de líder, gente, que o cara dava muito resultado e de repente começa a vir coisa mais complicada, ele para de dar resultado. Você vê, a pandemia aconteceu muito isso. Tinha muito líder que era muito bom antes da pandemia.
Só que veio a pandemia, as coisas ficaram mais complicadas e o cara para de dar resultado. Por quê? Porque ele não está pronto para isso. Gente, tem que estudar. O Brasil passa por um momento chamado apagão de talentos. Faltam profissionais extraordinários. E você pode ouvir isso que eu estou falando. Nossa, que horrível, né? Faltam talentos, faltam profissionais extraordinários. Você pode ficar triste com essa informação ou você pode vibrar com essa informação. E eu sugiro que você vibre com ela. Sabe por quê? É muito fácil se destacar no Brasil, gente. Falta tanto talento, falta tanta gente boa, que se você líder, você começa a estudar, você começa a buscar conhecimento, você começa a se desenvolver, você se destaca com muita facilidade. Eu vou falar uma coisa aqui agora, e talvez alguns de vocês vão querer me criticar aí no chatzinho aí. Mas pensa nisso antes de me criticar, gente. No Brasil é muito fácil ganhar dinheiro. Eu vou repetir. No Brasil é muito fácil ganhar dinheiro. É muito fácil você enriquecer. Você precisa ser diferente da maioria da manada. Você tem que ser talento. Pessoal, 95% dos profissionais brasileiros não são talentosos. Apenas 5% das pessoas são talentosas. E é nos 5% que o dinheiro aparece. Wellington, como ser um profissional extraordinário? Tem que estudar. Tem que pegar esses 7 assuntos que eu estou falando aqui, sabe? E tem que ler livro, tem que fazer treinamento, tem que participar de palestra. Pessoal, tem uma frase, é uma frase que ela faz parte da minha vida. Essa frase é mais ou menos assim, ó. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Eu vou repetir. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Ô líder, você tem pessoa difícil aí na sua equipe que você não consegue? Vai buscar conhecimento de como que você persuade e influencia. Ô líder, você não sabe, você tá tudo ferrado, seu cheque especial, seus cartões estão todos ferrados, vai ler sobre como organizar a sua vida financeira. Porque se você tem uma vida financeira toda ferrada, é porque você não sabe lidar com dinheiro. Você gasta mais do que você ganha. Você não ganha o suficiente. Me desculpa, eu trago verdade, gente. Se você está ferrado financeiramente, é porque você não sabe lidar com dinheiro. Porra, vai estudar sobre isso. Quantos livros você vai ler sobre ganhar dinheiro? Quantos livros você vai ler sobre como organizar a sua vida financeira? Só qual que é o problema? As pessoas reclamam, elas ficam no dodóizinho, na reclamação, mas elas não estudam. Aí vai assistir uma Netflix. Em vez de maratonar uma porrada de livro para aprender a ganhar dinheiro, ele vai maratonar uma Netflix que não vai trazer benefício nenhum para ela. Ao invés de ir lá e estudar a fundo sobre persuasão e influência, eu te falei da lei do limite aqui, né? O cara prefere ir no final de semana encher a cara com os amigos. Isso é que difere. Pessoal, hoje eu não faço mais esse trabalho, tá? Mas por muito tempo eu fui coach, eu fui mentor. E eu era coach, era mentor de pessoas de alto nível, de alta performance. Sabe o que eu percebia nesses caras? Eu vou dar um dado aqui para vocês, vocês vão cair de costas. Se segura aí para você não cair de costas. Pessoas de alta performance, pessoas que ganham muito dinheiro, eles leem 25 livros por ano. 25 livros por ano. É mais de 2 livros por mês. É 2 livros e um pouquinho por mês. E aí sabe o que acontece? Aparece um problema, ele está pronto para resolver o problema. Porque ele já descobriu o conhecimento, como resolver esse problema anteriormente. Pessoal, venham para a Maratona da Liderança semana que vem. Eu quero me aprofundar mais nesses temas com vocês.
É uma forma de estudar. Segunda, terça e quarta, esquece Netflix, esquece outras coisas, venha para a Maratona da Liderança. Vamos trabalhar isso daí. E depois você tem que continuar. Bom, vamos lá. Tá faltando 2 assuntos ainda que eu não falei, tá? 6º assunto que todo líder tem que se desenvolver, tem que estudar: criatividade e inovação. Líderes extraordinários, gente, eles são muito inovadores. Líderes extraordinários, eles olham o produto da empresa deles e eles falam assim: não, dá para fazer melhor isso daí. Não tá legal. Eles olham o processo, eles olham o procedimento, eles falam: não, vamos mudar, dá para ser melhor. Líderes extraordinários, eles têm um mantra na cabeça deles. Sabe qual que é o mantra? Vocês já gostaram da frase aí das dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento, né? Essa outra frase tem que se apaixonar por ela. É mais ou menos assim, ó. Sempre é possível fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Sempre. Sempre é possível fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. E líder extraordinário, a todo momento ele está buscando essa inovação e essa melhoria contínua. Para fazer mais rápido, fazer mais barato e fazer com mais qualidade. Ele é uma pessoa muito incansável, sabe? Ele é uma pessoa que não se acomoda. Dá para fazer melhor, dá para fazer melhor, dá para fazer melhor. Mas aí eu pergunto para você, líder. Você é um líder inovador? Você é um líder criativo? Você tem sacadas, tem ideias de como fazer a inovação e a melhoria contínua? Tem? Legal. Vai lá, mete a mão na massa, faz as mudanças que tem que fazer. Porque se você não mudar, o concorrente vai mudar. E eles vão ser melhores que a sua empresa. Se você não mudar o mais rápido, o mais barato, com mais qualidade, um outro líder aí da empresa vai fazer no departamento dele. E aí na hora que tiver uma promoção, tiver uma oportunidade de crescimento na empresa, é ele que vai ser chamado para ser promovido, não é você. Porque a alta liderança na hora fala assim: vamos chamar o João para ser promovido. Porque o João, ele é incansável. Ele está sempre buscando o mais rápido, o mais barato, com mais qualidade. Não vamos chamar o José, não. Ih, José, tudo é igual na área dele, no departamento dele. Ele não faz mudança nenhuma lá. Não chama o José não. José vai dar mais problema do que solução. E você conhece ferramentas de inovação e melhoria contínua? Sabia que existem ferramentas para isso? Na terça-feira da maratona, eu quero te ensinar uma ferramenta de inovação e melhoria contínua. É uma ferramenta para você usar junto com o seu time. Você vai chamar o seu time, você vai implantar essa ferramenta de inovação e melhoria contínua e ideias irão pipocar de mudanças que precisam ser feitas na área. Ah, Ricardo, mas os meus liderados, eles não aceitam a mudança, eles não querem a mudança. Me desculpa, você é fraco em persuadir, influenciar as pessoas, então. Porque você chega com uma ideia, você fala: gente, precisamos mudar isso e tal. Eles não aceitam? Ou a sua ideia é ruim, ou você é fraco na persuasão e na influência. Não, Ricardo, eu chego com uma inovação, com uma ideia, as pessoas compram. As pessoas querem. Legal, você é bom de... Além de ser bom de ideia, é bom de persuasão e influência. Então, Jane, venha na aula de segunda, mas é na terça-feira. Eu vou ensinar para vocês uma ferramenta. Gente, a maratona é gratuita. Você não está pagando nada. Você só vai lá na minha bio, clica no link que está lá para você se inscrever. Me segue aqui no Instagram e clica lá no link para você se inscrever, para você poder receber o link, né, para você poder assistir as aulas gratuitamente. 7º assunto, pessoal: como aplicar feedback nas pessoas. Pasmem. Existe uma pesquisa da revista Você S.A. que demonstra que 92% dos líderes brasileiros não sabem aplicar feedbacks nos seus liderados. Ou eles não aplicam porque eles têm medo de detonar a relação, medo do liderado ficar chateado com ele. Então o liderado está indo mal, o líder não aplica o feedback no cara. Porque ele tem medo. E isso é falta de inteligência emocional.
Lembra, o lado negativo do medo é paralisia. Você precisa dar um feedback numa pessoa e você não dá o feedback nessa pessoa, medo. Lado negativo, paralisia. Você precisa ir para o lado positivo do medo. Sabe qual que é o lado positivo do medo, gente? As emoções, elas são informações. Elas são informações. E sabe qual que é a informação que o medo está mandando para você? É assim, ó, prepare-se. O líder, você não sabe dar feedback. Você não aprendeu a dar feedback. Prepare-se. Quantos livros de feedback você vai ler? Vai vir na maratona na quarta-feira para a gente falar sobre feedback. Eu vou te ensinar os 5 passos de como aplicar um feedback num liderado. É só você cumprir esses 5 passinhos aqui, ó. E na quarta-feira eu vou explicar. Agora tem líder, gente, que ele não tem medo. Ele aplica o feedback. Só que ele aplica errado. Ele não cumpre essas 5 etapas aqui, ó. Né? Ele não sabe, ele aplica o feedback errado. E aí o liderado não muda. E aí ele fala que o liderado é ruim. Talvez não. É você, líder, que não sabe os 5 passos para poder aplicar um feedback num liderado seu. E olha como tudo isso que a gente está falando, gente, vai cruzando, né? Aplicar feedback é persuasão e influência. O cara tá indo mal, gente. Ele tá indo mal. O que é o feedback? Eu vou chamar ele para conversar e eu vou persuadir, influenciar ele para ele começar a ir bem. Eu vou montar um plano de ação para ele, junto com ele, na verdade. Eu vou cobrar a execução desse plano de ação. De novo, se você aplica feedback nos seus liderados e eles não mudam, é porque você está fraco na persuasão e na influência. Mas quarta-feira, venha para a maratona às 8 horas lá no YouTube. Eu vou ensinar para você os 5 passos. Eu vou dar exemplos para você. E na quinta-feira você vai estar prontinha para dar um feedback num liderado que precisa mudar. Só que você precisa cumprir esses 5 passos aí. Bom, pessoal, espero que você tenha anotado esses 7 assuntos que você vai ter que começar a se desenvolver a partir de hoje. E a minha sugestão é, monte um plano de desenvolvimento. Esse mês eu vou ler esse livro, esse outro mês eu vou ler esse outro eu vou ler, vou fazer esse curso, vou fazer a maratona, vou seguir o Ricardo aqui no Instagram. Gente, todo dia eu estou postando um vídeo com alguma dica, alguma orientação sobre liderança. Você quer ver? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Instagram, para mim, gente, ele é uma ferramenta de desenvolvimento. Ele não é uma ferramenta para eu perder tempo. Sabe, o Instagram, eu só sigo pessoas, perfis que agregam valor para mim. Então eu sigo pessoas que falam sobre persuasão e influência, eu sigo pessoas que falam sobre neurociência, eu sigo pessoas que falam sobre negociação, eu sigo pessoas que falam sobre inteligência emocional. Você vê, o Instagram, ele pode ser uma droga, ele pode ser uma coisa horrível na sua vida, porque você fica perdendo tempo com coisas inúteis. Mas o Instagram, ele pode ser libertador para você. Mas você tem que seguir as pessoas certas, os conteúdos certos, e você fica se desenvolvendo. E aí, líder, como é que você usa o seu Instagram? Para ser um consumidor de tempo horrível, de aprendizados que não tem nada a ver com nada, né? Só fica aparecendo coisas de cerveja para você, de festa, de zoeira, de bagunça, ou fica aparecendo coisas que agregam valor na sua vida? Talvez está na hora de você fazer uma higienização aí no seu Instagram. Higiene esse Instagram aí. Você vai higienizar a sua cabeça também, vai parar de consumir bobeira, que é o que muita gente acaba fazendo. Pega esses 7 assuntos e comece a seguir pessoas que falam sobre tudo isso daí. E para fechar, venham na maratona a partir de segunda-feira. Vai lá no meu Instagram, clica no link, se cadastra, você vai colocar o seu nome e seu e-mail. Para quê? E vai entrar num grupo silencioso também. É um grupo silencioso, gente. Ninguém fica lá escrevendo besteira.
né? Só eu e a minha equipe que pode escrever lá. Porque lá pelo grupo a gente vai entregar os links das aulas de segunda, terça e quarta. E toda aula vai ter um resumo, tá? A gente vai entregar no dia seguinte, na terça-feira, a gente manda um resumo. Na quarta-feira, manda um resumo da terça-feira. Para você ter guardado esse resumo, para você consultar quando você precisar. Tá bom? Espero que você tenha anotado esses 7 assuntos aí. Vai agora, monta um plano de ação para se desenvolver nesses 7 assuntos e venha para a maratona na segunda-feira, terça e quarta para a gente estudar mais, a gente trabalhar mais. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.